Alexandre Loloyan, muito obrigada por mais uma vez vir aqui à Univesp TV conversar com a gente a respeito de um estudo da Fundação SEAD. Dessa vez a gente vai falar dessa PED 30 anos, a respeito do mercado de trabalho na região metropolitana nos últimos 30 anos, né? Esse estudo, as informações que constam dele, sempre dizem respeito ao local em que o trabalhador vive, não o local em que ele atua, né? Isso, todas as informações como ocupação, desemprego, rendimento, características das pessoas, atributos pessoais, de idade, sexo, raça, cor, é sempre do local de moradia, porque a pesquisa de emprego e desemprego, a PED, ela é uma pesquisa domiciliar, né? Então, os pesquisadores vão na moradia das pessoas através de uma amostragem probabilística e que roda, inclusive, ao longo do tempo, vai mudando para contemplar toda a região e, então, diz respeito aonde ela mora. Bom, você já explicou um pouco como que funciona a PED, que é a Pesquisa de Emprego e Desemprego da Fundação SEAD, e essa compilação, a PED 30 anos, como vocês fazem para reunir todo esse material e ter esse panorama mais amplo aí de uma situação, nesse caso, como o emprego na região metropolitana? A PED é um raro dado, porque é a única pesquisa que tem essa periodicidade, esse tempo de 30 anos, todas as demais pesquisas domiciliares foram sendo refeitas, revistas, a PED se manteve, por isso ela permite essa comparação numa série tão longa, né? E num período da história nossa importante, né? Que com mudanças significativas de nível de atividade e com impactos importantes também na ocupação, no desemprego, no rendimento, condições de vida, né? Então ela é uma pesquisa que permite essa visão, né, do passado recente dessa região aqui, né, que um pouco reflete o que aconteceu também no resto do país, mas ela é específica aqui desses 39 municípios, desses 21 milhões de paulistas que se juntaram, nessa região. Existe esse banco de dados e ele permite ser comparado porque o questionário teve mudanças muito marginais e, portanto, os dados recolhidos desde 1985 até agora, 2015, são da mesma natureza, né? E, portanto, essa comparação é viável. Bom, a gente tem uma ilustração que mostra de que forma estão distribuídas, né, as pessoas ocupadas na região metropolitana nos últimos 30 anos. Vamos dar uma olhada. Nas últimas 3 décadas, o número de pessoas ocupadas cresceu mais nas cidades da região metropolitana de São Paulo do que na capital paulista. Com isso, o grupo dos que têm emprego caiu 10,5 pontos percentuais entre 1985 e 2014 na cidade de São Paulo, segundo a pesquisa PED 30 anos sobre o mercado de trabalho intrametropolitano. Na capital paulista, foi reduzido o total de ocupados entre os moradores das zonas centrais em favor dos moradores das áreas mais periféricas, em especial das zonas Leste 2 e Sul 2. Loloyan, o que pode ajudar a explicar, né, esse maior número de ocupados nas regiões, nas cidades da região metropolitana em relação à capital paulista? O núcleo principal foi sempre o município de São Paulo, né? Que daí foi transbordando as suas fronteiras, né? E foi ocupando outras regiões, povoados que foram se adensando, né? Grande parte desse crescimento tem a ver também, mais recentemente, evidentemente, tem a ver com uma certa desconcentração das atividades do município de São Paulo para as demais regiões, né? Em especial a indústria, que é um segmento mais dinâmico e que determina um pouco a natureza da ocupação de uma determinada região, cidade ou região, ela saiu nas últimas décadas, né, a partir de 70, 80, ela foi buscando áreas que fossem menos caras em termos dos terrenos, que tivesse menos problemas de acesso, de trânsito, de logística, ou não tivesse acesso à água ou a outros recursos. Então, isso provocou uma certa desconcentração da atividade do município de São Paulo para essas outras regiões e aí também em relação às pessoas que vão para onde os empregos se encontram, né? A tentativa é sempre das pessoas se aproximarem dos locais onde os empregos existem.
dado o dinamismo aqui dessa região, que é uma região mais dinâmica do Brasil até agora, houve na década de 50, 60, 70, um movimento forte de migração de pessoas que estavam em outros estados ou do interior do estado para São Paulo, município e demais cidades. Né? Então é isso que nessas últimas 3 décadas da pesquisa fica muito claro, né, que o crescimento da força de trabalho nessas demais cidades, o ABC, a Zona Oeste, né, a Sudoeste, mesmo a Zona Norte, Caieiras, essas cidades foram as depositárias desses fluxos de pessoas que chegavam aqui, não é, em busca de trabalho, e geralmente também eram pessoas que procuravam se situar, se tiveram, na verdade, que se situar um pouco na periferia, até por falta de condição de ficar na capital. Né? Então, esse movimento parou um pouco de 2000 para cá, 2010 para cá, né? Não só em função da redução do crescimento demográfico, que caiu aqui no Brasil de forma muito abrupta, muito mais do que aconteceu nos demais países. A nossa transição demográfica foi muito intensa, né? Mas também um fluxo migratório. Né? Eu acho que as condições aqui da região metropolitana de São Paulo, principalmente nos últimos anos, última década, né, foi menos favorável do que foi nas outras regiões, o que é um dado bom, né? Não há nenhuma coisa negativa nisso, né? Mas, por exemplo, o ciclo de crescimento de 2003, 2004 para cá, se deu muito, em grande parte, também em função de commodities, né? Produção de commodities e exportação, não só de minerais, mas também da nossa agroindústria, não é? Que foi muito intensa e que gerou muito emprego. Isso fez com que o fluxo de pessoas para a região metropolitana, né, diminuísse, e até houve uma volta, né, de pessoas que estavam aqui para as suas regiões de origem. Isso que você está falando em relação à agroindústria está muito em linha com o que alguns dados do desemprego, alguns dados nacionais vêm mostrando, né? Por exemplo, a PME, também o CAGED, a pesquisa mensal de emprego do IBGE fala da queda de postos em várias áreas, menos na agricultura, né? Isso está muito em linha com o que você está dizendo agora. Efetivamente, nós tivemos essa descentralização, né, essa intensificação e abertura de fronteiras e criação de oportunidades que não ficou aqui vamos dizer, na costa do país, né? Foi mais intenso no interior, no norte, no nordeste, né? Até com alguns fatos relevantes e importantes em termos de política de salário mínimo mais intensa, de reajuste, de ganhos reais do salário mínimo, que fez com que o crescimento nessa última década fosse até mais intenso nas regiões onde a atividade econômica era menos dinâmica, né? O norte, o nordeste, principalmente, centro-oeste. Bom, Loloyan, a gente teve nos últimos meses um aumento, né, do índice de desemprego, que a gente pôde observar, por exemplo, pelo CAGED, também pela pesquisa de emprego do IBGE, que é feita mensalmente em 6 regiões metropolitanas. Agora, quando a gente fala em formalização do mercado de trabalho, nós temos um dado bom e interessante aqui nessa PED da Fundação SEAD. Vamos dar uma olhadinha. Mercado de trabalho melhoraram em todas as áreas da região metropolitana de São Paulo nas últimas 3 décadas. Isso é o que revela a pesquisa PED 30 anos sobre o trabalho intrametropolitano da Fundação SEAD. Na cidade de São Paulo, em 2014, os ocupados que moravam na Zona Leste 2 apresentavam os maiores percentuais de assalariados e de trabalhadores com carteira de trabalho assinada no setor privado, proporções que cresceram em relação ao ano 2000. Nesse mesmo período, houve expansão dos empregos assalariados no setor privado com carteira assinada em todas as regiões analisadas. Bom, então entre 2000 e 2014 a gente teve essa melhora na formalização em todas as regiões. Mas no período imediatamente anterior não era exatamente assim, né? Não foi. A década de 80 e década de 90 foi um período de crescente precarização, aumento muito forte do desemprego, e quem conseguia emprego das formas mais precárias e instáveis, né? Era um emprego sem carteira assinada, autônomo, conta própria. Caiu muito o emprego assalariado com carteira assinada no setor privado.
O setor público é uma coisa à parte, mas também diminuiu muito o crescimento de empregos nesse segmento. Então, foi um período ruim, a década de 80 e 90, porque nós passamos por processos de grande instabilidade econômica, né? Tivemos uma superinflação, instabilidade econômica, a economia não conseguia engatar, né, crescimento minimamente contínuo, e isso fragiliza todas as expectativas dos empresários, eles ficam em guarda em relação a fazer uma contratação por tempo indeterminado, com carteira, então fica sempre tentando vivenciar o agora, né? Não se preocupando muito com o futuro, porque essas expectativas não eram boas, né? A partir de então cresceu muito e até a minha geração, né, as pessoas com mais de 50, 60, achavam que o Brasil nunca ia ter um mercado de trabalho minimamente regulamentado, né? Nós nunca iríamos chegar a se aproximar, por exemplo, do que aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, que é uma economia de assalariamento, né? Bom, isso tudo, graças a Deus, se foi contradito pelo crescimento da economia, então bastou que a economia crescesse. E nem foi um crescimento tão assim esplendoroso, né? Mas que crescesse constantemente durante alguns anos, que os empregos assalariados cresceram de forma a desmentir todas essas teorias mais pessimistas, né? Então, o grande problema do mercado de trabalho é o crescimento, né? Se a economia cresce, né, os empregos aparecem e aparecem uns bons empregos, né? E esses dados são muito contundentes em mostrar isso, né? Cresce, então, nesse período de 2000 para 2015, 2014, os empregos assalariados no setor privado. O setor público não cresce muito, o que é uma coisa normal até. Diminui o crescimento mais absoluto e relativamente, de forma muito grande, o emprego assalariado sem carteira assinada, o que é até uma ilegalidade. Você tem uma relação, você tem legislação, né, tem que ser cumprida, né? E muita gente não cumpria, mas as coisas melhorando, os empresários não têm. Nenhum empresário tem pendão para ser contraventor. Às vezes adota essas formas por falta de oportunidade e de mesmo segurança, né? E caiu muito nesses últimos anos o emprego doméstico, né? O emprego doméstico, e aliás por razões bastante identificáveis. Primeiro, os jovens, as pessoas jovens não vão para o emprego doméstico. Eu falo o que é uma boa notícia. As jovens, porque 98% são mulheres, né? Desse segmento, que já é uma discriminação, diga-se de passagem, né? Mas as jovens que, nesse período também adquiriram escolaridade, não veem o emprego doméstico com uma perspectiva de crescimento profissional. Não que ele tenha que ser desprezado, mas existem outras oportunidades onde as condições de crescimento salarial e profissional é muito maior, né? Então, em tendo oportunidade, o emprego doméstico se reduz, né? Isso aconteceu muito. E tem uma outra categoria do chamado emprego autônomo, né? Esse emprego autônomo, ele tem características muito diferentes. Tem um emprego autônomo que é muito precário, é um ambulante, é o cara com negócio em cima de uma Kombi. São empregos muito precários, ocupações muito precárias, mas tem também autônomos que trabalham para uma empresa, por exemplo, né, que são consultores, são de alto nível de complexidade, que prestam consultoria a grandes empresas, fazem projetos, né? Então, esse também tendeu a cair, né, nessa fase de crescimento, porque busca-se sempre o assalariamento. Essa é uma verdade, né? Falar o contrário é querer dourar a pílula. Não que ser o empreendedor, o microempreendedor, não seja uma coisa interessante, que muita gente busque isso, mas, regra geral, a população busca alguma estabilidade, um emprego assalariado, com segurança, garantia da legislação, não só trabalhista, previdenciária. Então, essa foi a tendência nos últimos anos, a despeito do crescimento também muito rápido
de microempreendedores, porque, graças a Deus também, no Brasil se introduziu uma legislação favorável para não dificultar a vida desses pequenos empreendedores. Então, vem crescendo bastante, o que é também um fato muito importante e positivo. É verdade. Agora, o que não é positivo, você estava falando dessa relação que a gente tem, que é muito estreita, entre o crescimento da economia e o emprego e a formalização dos postos de trabalho, né? A gente está vivendo um momento em que a economia não vai bem, que a gente não tem esse crescimento. Então, você acredita que a gente pode ter aí no médio prazo uma reversão desse quadro positivo que a gente tem tido de formalização até agora, uma volta dessa precarização das relações de trabalho? É possível, é possível. É difícil quantificar a magnitude disso, né? Se esse ciclo de baixo nível de atividade ou até de recessão se prolongar muito, provavelmente essas categorias de ocupação vão se ampliar. O autônomo, o doméstico, né, provavelmente se amplia. Esperemos que isso não ocorra, né? Se nós tivermos uma reversão do crescimento, certamente não retornaremos, né, a patamares de mais de 20 e poucos % de autônomos, como foi no passado recente, né, a despeito de que agora ser 14%, 15%. Né? Eu acho que isso não tem por que ser muito. Agora, um pouco do sem carteira, do autônomo, isso certamente vai aumentar. Mas, e sempre naquela linha de buscas pelas pessoas de estratégias de sobrevivência. Se eu não consigo um emprego assalariado, com carteira assinada ou sem carteira mesmo, eu vou ter que fazer alguma coisa para ter um rendimento. Porque ainda o nosso sistema de previdência, né, o seguro-desemprego e outras formas de sustentação de padrões mínimos de vida, de alimentação, ainda no Brasil não são dos melhores. Né? Então, nenhum chefe de família vai conseguir sobreviver se não for fazer algum bico, fazer algum trabalho esporádico, vai ter que fazer isso. Né? Então, enquanto não houver oportunidades. Né? Bom, eu queria trazer para a nossa discussão alguns dados recentes que a gente tem sobre desemprego. O primeiro deles da pesquisa mensal de emprego do IBGE, em junho, que é o dado mais recente, o desemprego no país subiu para 6,9%. E você tem o dado mais recente também da Fundação SEAD, né, da pesquisa mensal de emprego, da pesquisa de emprego e desemprego, que passa de 13%, é isso, na região metropolitana? Isso. Nós divulgamos agora, na quarta-feira, a pesquisa referente ao mês de junho. Né? E o que chamou atenção nesse primeiro semestre foi que a taxa de desemprego apresentou um crescimento constante. Isso é muito atípico, né? Não é o padrão de comportamento do mercado de trabalho aqui na região metropolitana de São Paulo. Nós sempre temos um aumento da taxa de desemprego no janeiro, fevereiro, primeiro trimestre, mas a partir do segundo trimestre, ou as taxas ficam estáveis ou elas até caem. Né? Isso acontece na maioria desses 30 anos. Né? E nesse ano, infelizmente, não aconteceu isso. Né? Nós tivemos um crescimento constante da taxa de desemprego, que começou com 9,8 em janeiro, passou para 10, 11, 12 e agora em junho está em 13,2. Essa amplitude de crescimento também foi o que nos chocou, né? Porque passa de 9,8 para 13,2, 3,3 pontos percentuais. Uma magnitude dessa, um crescimento nessa amplitude, nós só verificamos em 91 e 92, 1991 e 1992, que também foram anos de crise muito profunda, né, da economia brasileira. Então, nós tivemos o primeiro semestre atípico, né? E o que chama atenção também, né, é que não foi muito por conta de redução de postos de trabalho. Na verdade, já tinha havido alguma redução em novembro e dezembro, que também era absolutamente atípico na região metropolitana de São Paulo. Você ter queda de postos de trabalho em novembro e dezembro. Final de contratação temporária. Final de ano é de crescimento, né, as festas, né, vendas aumentam, a produção aumenta, trabalho temporário, como você lembrou. Né, não foi o que aconteceu o ano passado. Em novembro e dezembro teve uma queda forte e que continuou agora, mas de forma menos intensa, como muita gente tem falado. O que fez com que a taxa crescesse foi que mais gente voltou para o mercado de trabalho. Muita gente estava fora, estava na inatividade,
estudante, aposentado, mesmo dona de casa, cônjuge que não está sendo responsável pela parte principal do orçamento. Essas pessoas tiveram que voltar para o mercado de trabalho por uma razão simples, né? O orçamento está encolhendo em termos de poder de compra. Né? Essa coisa muito ruim que é a inflação, que já está beirando, está nos 9%, há muito tempo que a gente não chegava nisso, isso corrói o poder de compra dos rendimentos, né, e faz com que o orçamento doméstico se encolha. E aí a família acha formas para recompor, né, o orçamento, então o filho volta para o mercado de trabalho, o cônjuge volta para o mercado de trabalho e assim vai. Então o que aconteceu foi isso. Nesse primeiro semestre, Cássia, nós tivemos uma ampliação do contingente de desempregados em 390 mil pessoas. 390 mil pessoas passaram a situação de desempregados. Né? Agora, qual a composição disso? A composição disso nós tivemos menos 120 mil postos de trabalho, né? Foram eliminados, desemprego certo, né? Mas o restante, 270 mil, foram essas novas pessoas que chegaram no mercado de trabalho. Então, a PEA cresceu, a força de trabalho cresceu, os jovens voltaram para o mercado de trabalho e bateram com a cara na porta. Né? Não tem oportunidade e aí eles ficam na situação de desemprego. Aliás, tem um dado dos jovens, né, nessa pesquisa que a gente está falando, lembrando que todos esses números que você está mencionando agora é região metropolitana. Isso. No caso dos jovens, esse dado é muito pior que os 13,2%. Muito. E está particularmente pior agora. Jovens na faixa etária de 16 a 24 anos, eles estavam com uma taxa de desemprego aqui na região metropolitana de 21%, o que era muito maior, é sempre o dobro do que a taxa média, que era 9%, 10%, né? E agora, em junho, chegou a 28,5%. Né? Quer dizer, 7 pontos percentuais a mais, né? E mais do que o dobro do que era no início do ano. Então, é bem característica, né? Permite você afirmar que esse aumento da força de trabalho, grande parte foi devida ao retorno ao mercado de trabalho dos jovens para complementar o orçamento doméstico que está sendo corroído pela inflação. Bom, para mostrar que, apesar de existirem diferentes metodologias e diferentes áreas contempladas, né, por essas pesquisas de emprego, a gente está falando da pesquisa da Fundação SEAD, mas você me trouxe hoje cedo também um dado aqui do CAGED, que é bastante impressionante, queria até tentar mostrar aqui, porque a gente recebeu isso hoje nessa manhã aqui do Loloyan, que é o saldo dos empregos formais no primeiro semestre de cada ano no estado de São Paulo. Então, a gente tem nesse resultado último aqui, que é o resultado de 2015, pela primeira vez em muito tempo, né, Loloyan, a gente tem um número negativo, saldo negativo, né? Isso. Esse é o dado do CAGED, Cadastro Geral de Empregado e Desempregado, que é um registro administrativo do Ministério do Trabalho e que cataloga todas as demissões e desligamentos havidos nas empresas do país todo. E esse dado é para o estado de São Paulo, é mais do que a região metropolitana do estado de São Paulo. E o que é impressionante é isso, né? Nós, de 2003 a 2015, né, a primeira vez em que o saldo entre admissões e desligamentos ficou negativo foi agora em 2015. Nem em 2009, que foi um período de crise, o desdobramento, né, da crise financeira internacional, o saldo não chegou a ser negativo. É, né? Verdade. Mas agora, em 2015, nesse primeiro semestre, mais de 80 mil postos de trabalho a menos, formal, com carteira assinada, esse, né? Aqui no estado de São Paulo, que é um dado surpreendente e que mostra a gravidade da crise que estamos atravessando. Pois é. Voltando a pensar nessa perspectiva dos últimos 30 anos, será que existe uma característica que é comum em relação aos valores de salários que são pagos aos trabalhadores na região metropolitana de São Paulo? É isso que a gente vai ver agora. Os maiores salários da região metropolitana de São Paulo continuam sendo obtidos pelos moradores das mesmas áreas desde 1985, segundo a pesquisa PED 30 anos sobre o trabalho intrametropolitano da Fundação SEAD. Em 2014, o maior valor médio foi apurado na Zona Oeste, seguida do Centro e da Zona Sul 1. Já nos demais municípios da região metropolitana de São Paulo, exceto a capital, o maior rendimento médio em 2014 ficou com os moradores da sub-região Sudeste
Nordeste, que inclui o ABC. Não é à toa, né? Não é à toa. Essa manutenção é porque, na verdade, os rendimentos dependem do tipo de empregos e de ocupação das pessoas dessas regiões. Então, esse pessoal da região oeste, aqui da capital, né, são pessoas que estão... Primeiro, é uma região próxima ali da USP, onde mora, por exemplo, todos os professores. Né? É uma região que tem uma grande concentração de empregos de escritório, de empresas de consultoria. Né? Então, é natural que essa remuneração se mantenha assim elevada. Olhando as demais áreas, tanto a região sul da capital, a Zona Sul, que pega ali a região de Santo Amaro, né? Morumbi, como o ABC, né, a região do ABC, caracteristicamente são pessoas que estão ocupadas na indústria, né, indústria de transformação, e nesses setores, nessas duas regiões, a Zona Sul de São Paulo, a Zona Sul 1, né, e a região do ABC, é onde se concentra ainda grande parte das grandes empresas multinacionais, que geralmente são empresas que usam alta tecnologia, né, e que exigem mão de obra muito especializada, muito qualificada. Né? E, além disso, também, quando você tem uma concentração muito grande, você favorece e grandes empresas, você favorece a organização sindical, que é um outro componente de pressão para estar tendo sempre reajustes salariais. Então, é por causa disso, né? Que você tem essa concentração, e ela se manteve porque não se alterou ainda radicalmente essa estrutura produtiva e aonde os seus ocupantes estão morando. Né? Agora, se por um lado a gente não teve a mudança em relação a que região concentra os trabalhadores que moram ali, tem os maiores salários, essa disparidade entre os salários pelo menos caiu um pouco também? Caiu, bem lembrado, Cássia, bem lembrado. Caiu e caiu principalmente agora nessa última fase desse ciclo que a gente está analisando, por dois motivos, né? Um principal motivo, e esse é um motivo bom, né? Foi que os salários de base se ampliaram. Né? A política, quer dizer, o próprio crescimento da economia favorece as empresas pagarem salários maiores, não é? Porque elas passam a disputar pessoas, seus funcionários. Mas também foi fundamental, no nosso caso aqui, foi a política de valorização do salário mínimo nacional e nós temos um piso regional aqui, que o governo do estado também é sempre um pouco superior ao salário mínimo regional. Então, esse salário de base cresceram em termos de poder de compra real, muito acima da inflação, algo em torno de mais de 70% acima da inflação, pegando a década de 90 e agora. Então, teve um crescimento importante. Isso puxou todas as remunerações que tomam como referência o salário mínimo. Né? Então, esse foi um dado positivo. O dado negativo, né, foi que os salários de cima tiveram uma compressão. Tiveram uma compressão tanto porque não conseguiram acompanhar a inflação ao longo desse longo período de 30 anos, mas também porque nesse último período da economia, de crescimento da economia brasileira, nós não tivemos um crescimento de bons empregos. Nós não tivemos grandes obras aqui na região metropolitana de São Paulo. Provavelmente em outras regiões, né, onde grandes obras foram realizadas, você gerou uma massa de ocupações de melhores salários. Mas aqui na região metropolitana de São Paulo, os bons empregos não aconteceram porque nós não tivemos grandes empreendimentos aqui na região. Então, os salários de cima caíram um pouco. Então, houve uma diminuição, né, da desigualdade que havia, né? E então esse é o resumo um pouco dos fatos em termos da remuneração. Bom, Alexandre Loloyan, muito obrigada por mais uma vez trazer todos esses dados para a gente e explicar, né, como eles funcionam sempre de maneira articulada com a situação econômica do país, e até uma próxima oportunidade. Fico à sua disposição.